Segundo episódio de Fruits Basket! E pela abertura a gente vê que estamos na primeira temporada. Pra mim ia ser uma temporada só, contando toda a história. Eu acho que caberia. Mas eles vão dividir em 2 temporadas. A segunda vai chegar no ano que vem, ou teremos uma pausa e o resto dos episódios vai chegar no final do ano? Não sabemos, mas estou curioso, estou atento, porque esse anime tá fazendo muito bonito. Até porque a gente vê um segundo episódio tratando dos laços afetivos que a gente cria com as outras pessoas. O Kyo tem bastante dificuldade, ele deve ter um background bastante tenso que ainda será desenvolvido. E a Toru Honda, por mais que ela esteja passando diversas dificuldades, através da sua sensibilidade, a garota vai tocando o coração de todo mundo. Então vamos debater sobre isso e teorizar bastante agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre por lá. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast. E vamos para o começo desse segundo episódio. Chega o carteiro com a encomenda! Eita, chegou a encomenda para o Souma. Segure e precisa assinar. Olha aí, deu pra caracterizar bem aqui que eu recebi uma encomenda também. Caixinha grande, hein? Querem saber o que tem aqui dentro? Me segue no Instagram e no Twitter. Mas bom, galera, tá lá a Toru Honda muito assustada, né? O cara chegou e ela tá naquela situação. Eu tô aqui com um rato, um gato e um cachorro. E o cara, eu sei que você gosta muito de animaizinhos, né, garota? E o Shigure vai assim na encomenda lá. Ó, que cachorro esperto. O carteiro não sabe da história metade, pô. E aí a gente descobre algumas coisas sobre a maldição. Não creio que nesse episódio tudo foi explicado. Várias informações foram explicadas. A gente fica com a sensação de completude em relação a como a maldição funciona, mas outras revelações devem vir aí nos próximos episódios. A gente vê que depois de um tempo, os animaizinhos voltam à sua forma humana normal, só que peladões. E aí a gente pode caracterizar Fruits Basket como um harém invertido. Os animes harém é quando temos um cara cercado de belas garotas. No caso, em Fruits Basket, temos uma garota cercada de belos caras. Só que aí também, né, vão aparecendo mulheres. A Toru Honda vai conhecer mulheres aí, eventualmente. E temos uma abertura lindíssima, galera. Me emocionou bastante, lembrando que não teve abertura no primeiro episódio, então tava louco pra ver esse segundo pra sacar qual era da abertura. Geralmente eu tenho uma sensação de que as aberturas não são tão boas assim nos animes e tal. Em Black Clover são aberturas tecnicamente muito boas, mas aqui em Fruits Basket eu me emocionei pela voz, pela melodia e por saber o que vem por aí em Fruits Basket. Algumas coisas eu me esqueci, mas eu lembro que é uma obra que me tocou bastante e também tem o fator nostalgia. Então essa abertura bateu assim no peito valendo. E aí depois da abertura, o Shigure explica sobre a maldição. Outras pessoas da família Souma também têm essa maldição com os outros signos. Aí a gente fica curioso pra ver, né? Meu Deus, será que essa nova personagem aqui tem a maldição, se for um Souma, né? Porque às vezes um personagem aparece, você não sabe se é um Souma, quando você descobre, você fica querendo saber qual é o signo, em que situação aquele personagem vai ser abraçado ou vai ficar doente. Porque a gente vê que os Souma, eles viram os animais, os respectivos animais dos seus signos zodiacais chineses, né? Quando eles ficam doentes ou quando são abraçados pelo sexo oposto. Ou seja, no caso do Kyo, se eu desse um abração nele, é Kyo! Primeiro que ia levar uma porrada, né? O cara é esquentadinho, então o temperamento dele é lá em cima. Mas em segundo lugar, que ele não iria se transformar, porque ele tem que ser abraçado pelo sexo oposto. E aí que vem uma tensão. A Toru Honda descobriu isso tudo, os Souma se mantêm em segredo, e acontece uma tensão. O Yuki chama ela pra conversar no dia seguinte, na aula, ou naquele mesmo dia, não lembro agora. E ele fala que a memória dela vai precisar ser alterada. Eu até fiquei pensando quando ela descobre a maldição. Eita, e a memória dela sobre isso, se precisar ser alterada? Cadê as canetinhas do MIB, né? Então, o Yuki, ele diz que vai rolar uma hipnose. E não é que ela vai, tipo, esquecer pra sempre, mas vai ficar lá no subconsciente. Aí você já fica pensando, eita, mas então, mesmo se ela perder a memória,
lá na frente ela pode resgatar essas lembranças, mas nem foi necessário, né? A gente vê posteriormente que não foi necessário, e o Yuki fala quanto ele é triste, né? E a gente vê porque ele é mais introvertido, mais na dele, não é porque ele tá fazendo um tipo, é porque no passado uma garotinha o abraçou sem querer, e a memória de todas as crianças que estavam brincando com ele tiveram que ser alteradas, ou seja, ele foi esquecido por aquelas crianças. Então é muito triste, né? Ele basicamente tem que conviver com os Soma. E o Akito, que fazem bastante referência ao Akito nesse episódio, como se fosse o líder da família, ele é bem cruel, né? Ele fala pro Yuki: você acha que um dia alguém vai gostar de você? O que é que você acha que alguém vai sentir quando te abraçar e tu virar um rato? Porque a gente imagina, né? É um ratinho bem fofinho, mas imagine na vida real. Um timbuzão. Acho que também é um ratinho meio que um hamster. Mas acho que não é tão fofinho. Então, eu fico me perguntando sobre essas palavras do Akito para com o Yuki quando ele é pequenininho. Ele só tá sendo cruel? Ou o Akito também sofre alguma coisa e tá meio que passando a sua vibe de como ele encara a vida para o Yuki? Sei que é um personagem bem misterioso e ele foi bastante mencionado nesse episódio. A gente vê que a Toru Honda, ela é muito incrível, galera, porque ela abraça o Yuki sem querer e ela fala ali pro ratinho: pô, beleza, eu topo, se não for prejudicar vocês, apaga minha memória, mas prometo que vai ser meu amigo de novo. Veja o nível de empatia dessa garota. Ela é incrível. Mais cedo no episódio tem uma cena em que o Kyo dá um murro na mesa, a mesa se quebra em duas e uma das partes bate na cabeça da menina que ela nem percebe, sai o sangue. Galera, foi tão sutil, foi dentro de uma gag que virou ali narrativa do Kyo e do Yuki se enfrentando. Mas se a gente para pra perceber, aquela cena mostra o quanta dor a Toru Honda tá aguentando, porque a gente vê que ela perdeu o pai quando era mais novinha, perdeu a mãe, tava morando numa barraquinha. Ela ia morrer no episódio passado, desmoronou terra lá, né, no terreno dos Soma. E ela tá tendo que lidar com tudo isso, trabalhar pra poder comer, estudar, pra pagar a escola. É muito sofrimento. E ela tá sempre colocando esse sofrimento debaixo do tapete. Uma hora isso pode vir à tona. Ela já sofre um tanto nesse episódio por conta dos tratamentos do Kyo. E aí, bom, o Shigure, ele foi fazer uma visita ao Akito. Vou lá falar com ele e tal, sobre a hipnose, pá. Então, a Toru Honda começa a mostrar, né, os seus dotes caseiros para o Yuki. Ela começa a fazer comida e ele curte aquilo tudo, né? Lembrando que ela tá precisando morar aí, né? Trabalhar para os Soma, então ela tem um lugar onde morar e recebe um salário. Então, pô, quebrou, nem galho foi uma árvore inteira para essa garota, né? E a gente vê que o Yuki disse que tava numa base secreta lá no quintal. Ela, base secreta? Ela é muito fofinha, a Toru Honda, velho. E o Yuki diz: não é como você tá imaginando. Beleza, deve ser uma outra coisa. Então, será que ele vira um ratinho? Mas assim, ele só pode virar rato quando fica doente ou quando é abraçado. Então acho que não é uma... Acho que é um esconderijo de tipo... É um cara solitário, é como a gente vem analisando, né? É um cara recluso por conta da maldição, por conta do que já aconteceu no passado. Porque imagina, tu tem a maldição, mas nunca te aconteceu um episódio de precisar que alguém apagasse sua memória. Até de boas, né? Mas o Yuki já sofreu isso, ele já viu pessoas perdendo a memória sobre ele. E aí o Shigure chega... Quase um trava-língua, né? Shigure chega. E ele diz que conversou com o Akito e que não vai precisar trabalhar nessa hipnose para apagar a memória da Toru Honda. E aí o Yuki fica, como assim, pô? Não, desde que ela fique aqui com a gente e não conte nada. Ou seja, mesmo se o avô dela voltar pra casa e dizer: minha filha, volte, pode morar aqui que a reforma já terminou. Eu acho que ainda assim ela teria que ficar com o Soma. Só que teria que explicar, né? Vovó, tu não sabe o sambão que aconteceu! Mas, bom, vai ficar lá o Yuki, ó. Eu espero que tu não esteja colocando ela aí num plano mestre teu e do Akito. Você fica aqui, como assim, velho? Será que isso já aconteceu antes? Porque, galera, o Shigure, ele é muito maduro. Mas ele tem muito conhecimento e ele pode usar de malícia pra fazer alguma coisa. Então, confio ou não no Shigure. Mas assim, por mais que a gente
esteja se preocupando em separar as coisas pra suspeitar do Shiguri, ele fala algo muito bonito pro Kyo no final do episódio, me tocou bastante. Mas bom, outra novidade, né, que o Shiguri chega aí contando é que o Kyo vai ser transferido para a escola da Toru Honda e do Yuki. Ele teria que ir para uma escola de qualquer jeito e ele não estava indo, estava negligenciando as aulas, faltando, né? E ele estava treinando na montanha porque ele quer lutar com o Kyo. E aí é que eu fico pensando nessa coisa de quebra de maldição. Será que pode rolar? Tipo, o ratinho, segundo a lenda, foi que enganou o rato. Pô, a gente vê que é um anime que quando a garota abraça, né, alguém do sexo oposto abraça, você vira o animalzinho. Já é meio viajado, né? Então, será que rola uma quebra de maldição? A quebra de maldição seria algo pra todos ao mesmo tempo ou cada um tem a sua missão? No caso, o Kyo precisa vencer o Yuki. Por que o Yuki não deixa ser vencido? Eu acho que não funciona assim. Eu acho que o Kyo precisa vencer o Yuki com toda a garra, numa luta de verdade, em que o Yuki se esforce pra caramba, sabe? Então, eu acho que aí ele pode voltar a ser um humano total, esquecer essa vibe de ser gato. Eu acho que a lenda vai brincar muito com a personalidade dos personagens baseado no signo. Então, se o Yuki ele é recluso por conta dele ser um rato e dele já ter visto pessoas com a memória apagada, o Kyo, no caso, ele já deve se sentir excluído porque ele deve ser colocado de lado pela família, de acordo com a lenda. O gatinho não foi pra festa dos signos chineses. Então, eu acho que o Kyo, ele... Pô, o Shiguri e o Yuki até falam que ele é um intruso naquela casa, ele não mora ali. É como se ele estivesse na mesma situação que a Toru Honda. Estamos conhecendo a Toru Honda, sabemos do passado dela, mas e o passado do Kyo? O que será que ele perdeu? Será que a Toru Honda e o Kyo podem se entender? Porque ela queria tanto encontrar o signo do gato. Eu não quero mais ser o signo do cachorro, eu quero ser o signo do gato, muito fofinha. Então a gente vê como ela tem carinho pelo signo do gato, como ela tem empatia. E aí o Kyo e o Yuki estão conversando, a Toru chega e o Kyo fica pistola com ela, ó, sai da minha frente! E aquilo bate nela. Aí você vê que ela já tá deixando as emoções tomarem conta. E ela sai dali assustada, né? O Yuki fica pistola com o Kyo, mas ele decide não bater porque às vezes dói mais, mesmo sem você precisar de porrada. Caramba, e dói no Kyo, né? Ele vê que tratou a garota mal, ele até vai desabafar pro Shiguri. E é aí que tem uma das partes mais bonitas do episódio, galera. Quando o Shiguri, ele começa a dizer que é porque o Kyo não tem prática social. E ele precisa de experiência nisso. Que nem o que ele tá fazendo no treinamento pra vencer o Yuki um dia. Você não tá treinando, não tá conseguindo aprimorar suas técnicas, você precisa aprimorar suas técnicas sociais, criando laços. E aí ele fala um negócio bem incrível. Fazendo outras pessoas sofrerem, sofrendo por conta de outras pessoas. Não é a vida, né, pessoal? Alguns de vocês, às vezes, no canal acham que eu sou uma pessoa impecável, né? Eu não sei se algum ou outro tem uma visão assim, né? Pelo que vocês veem através das câmeras. E eu já machuquei pessoas. Eu já machuquei e fui machucado. Mas é isso que vai dando a experiência de vida. A gente vai aprendendo, a gente vai se perdoando, a gente vai vendo como a gente era babaca. E vamos mudando de acordo com a nossa essência e virando pessoas cada vez melhores. Isso que o Shiguri falou foi muito lindo, porque ele não só fala de experiência no sentido de ser machucado por alguém. No decorrer da sua vida, você involuntariamente ou até voluntariamente, você vai machucar alguém e depois isso volta pra você e você fica pensando. O importante é a gente amadurecer os pensamentos, notar quando a gente errou, para corrigir isso pro futuro, pro presente e pro futuro, notar quando a gente acertou, para evoluir esses acertos também. Pô, muito lindo. Eu achei incrível aquilo que o Shiguri fala pro Kyo e toca ele realmente. Até que ele decide, né,
vamos lá então, vamos ter essas experiências, né, desses laços afetivos. E aí ele quer levar a Toru Honda pra casa, ela pensa que ele é um tarado da região. Eu até pensei que ia aparecer um tarado e ele ia defender ela do tarado, alguma coisa meio príncipe e a princesa, mas não, eu gostei que ele apareceu, ela bateu nele, não teve tarado nenhum no episódio. E termina o episódio com uma cena de jantar entre eles, você vê que os laços estão sendo criados, ela tá esperando dias incríveis na casa dos Souma, e aí temos o encerramento é lindão também, não temos um preview pro próximo, mas galera, eu tô muito feliz com o Fruits Basket, eu tô muito feliz por estar trazendo um shoujo, e eu gosto tanto dessa obra, desse anime, que independente da audiência, eu vou tentar, por mim, é muito por mim também, por vocês, pelo fandom que assiste, mas por mim, eu vou estar fazendo episódio a episódio. Beleza? Então fica comigo, deixa sua opinião sobre o episódio, sobre tudo aquilo que a gente falou aqui. Dá like se você gostou do vídeo, dá dislike se não gostou tanto assim. Se inscreve no canal e clica no sininho, pois é fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Fruits Basket ou do seu anime preferido aqui no canal. Então fica comigo, fica com o All Blue. Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.